Ok? Então, vamos lá para a nossa aula. A nossa disciplina, esses 5 encontros que teremos, é Teologia Sistemática 2, a Doutrina de Deus. Não sei se os irmãos já viram a Teologia Sistemática 1, mas a 1 ela trata da bibliologia, né? E a doutrina, a Sistemática 2, ela trata da teontologia ou doutrina de Deus, né? É claro que você vai encontrar outros livros de teologia sistemática que apresentam a teologia em uma outra ordem, né? Outros como Berkhoff, que já coloca a doutrina de Deus como ponto inicial da sua sistemática, mas nós estamos aqui baseando principalmente em Gruden, em Millard Erickson, né? Que tratam a teologia sistemática 2, a doutrina de Deus, tá bom? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Deixa eu expandir aqui. Só um momentinho, deixa eu só voltar aqui. Então, doutrina de Deus, sistemática 2. Então, começando do início, como diz a história, né? Nós vemos que a doutrina de Deus, né, a teontologia, é o ponto central de grande parte da teologia, né? De grande parte do restante da teologia. Então, é claro que toda a Bíblia, toda a teologia, ela está centrada em Deus e naquilo que ele faz e nas suas obras, né? Mas a teontologia, ela estreita mais, né, o seu estudo nesse aspecto, né? Sobre Deus, sobre as suas obras, sobre a sua essência, sobre o seu caráter, né? Então, nós podemos dizer que a doutrina de Deus, a teontologia, ela é o ponto central, né, de toda a teologia, né? É falar sobre Deus, sua essência, o seu caráter. O conceito de Deus, adotado por uma pessoa, fornece toda a estrutura dentro da qual ela constrói sua teologia e vive sua vida, né? Então, a teotologia, a forma como nós compreendemos a doutrina de Deus, ela diz muito sobre nós mesmos, né? Então, o conceito de Deus adotado por uma pessoa, né, fornece o restante, né? Aquilo que ela entende sobre Deus fala muito sobre si, né? Se eu vejo Deus como um Deus santo, né? Um Deus que é majestoso, então eu teria uma vida, consequentemente, de temor a esse Deus, né? Se eu vejo Deus apenas como um ser que é meu aliado, né? Apenas como um ser que está apenas para Professor, servir as minhas vontades, sim? o slide ele não aumentou para a gente e não está passando. Parece que travou lá para ele. Caiu. Opa, deu uma pequena queda aqui. Então sou eu e ele hoje, mas a internet ruim. Opa, voltou? Estou aqui, viu? Não foi arrebatado, não. Todo mundo me ouvindo? Sim. O slide tinha travado? Era? Estava, professor, travado. Geralmente está acontecendo esse problema aí. O professor tem que, tipo, abrir de 2 vezes. Quem sabe explicar Uhum. direitinho é André. Ah, no caso, eu sei. Vamos tentar novamente. Se acontecer, ok? Tá todo mundo vendo o slide aí? Para mim, não. Aqui também não. É, ficou meio esquisito aqui também.
O senhor tenta fechar a tela e abrir novamente e tentar. Aí, agora foi. Foi? Eu acho que a nossa internet está meio leve. Pronto. Também não vou defender a minha, não, que a minha não é. Assim, era para ser melhor, né? Então vamos lá. Qualquer coisa vocês me passam aí, tá bom? Deixa eu ver se continuou gravando. Tá gravando ainda. Ok? Então, como eu vinha dizendo, o conceito de Deus adotado por uma pessoa fornece toda a estrutura dentro da qual ela constrói sua teologia e vive a sua vida. Então, a forma como eu vejo a Deus, né, determina muito sobre a forma como eu vou viver também, né? Então, toda a nossa vida, ela vai se basear, né, ter como fundamento a forma como eu vejo a Deus, né, o seu caráter, a sua forma de agir, né? Então, o Deus a quem eu sirvo determina muito sobre a forma como eu vivo, né? E aí nós vamos para essa primeira parte que fala sobre a existência de Deus, né? Se nós estamos falando sobre o ser de Deus, partimos da ideia de que ele existe, né? Então, como sabemos que Deus existe, né? Como nós sabemos que Deus ele realmente existe? Então, De primeiro, novo, o professor travou. travou novamente? Professor, só uma dica. O senhor, é porque o Zoom ele está tendo essa bugada. Você deixa a apresentação normal, o senhor está aparecendo aí clica no ícone do Windows, do seu teclado, coloca para apresentar novamente, porém vai aparecer dois slides. O slide aberto no modo apresentação e o slide que é esse que a gente está vendo, com as folhinhas brancas. Aí você coloca o slide que está aberto em modo apresentação, e aparece para a gente. Vamos lá, vamos ver se eu entendi. Faz o passo a passo aí. Eu voltei aqui, saí do modo apresentação. Coloca novamente. Ok. Colocou? Apresentação. Sim. Pronto. Está aparecendo aí na tela do senhor? Tá. Pronto. Agora o senhor clica no ícone do Windows no teclado do seu notebook. Certo. Clicou? Aí volta de novo para o Zoom e coloca para compartilhar. Clica, vai lá em Zoom. No Zoom de novo, para compartilhar. Compartilhar. Isso. Como se fosse para compartilhar novamente alguma tela. Sim. Aí Sim. apareceu dois apresentações de slide. Tá aparecendo dois aqui. Pronto. Vai ter um que está tipo um modo, vamos dizer assim, bem aberto. Sem Sim. ser esse que está com o slide, vamos dizer assim, dividido no canto. Sim. Aí você clica nesse outro. Foi? Pronto. Foi. Pronto. Isso aí. Ok. Valeu mesmo, viu? Isso aí Por eu não nada. sabia, não. Ótimo. Então vamos lá. Então, como nós sabemos que Deus existe, primeira coisa é que existe a ideia da íntima intuição humana de Deus, né? Então, nós sabemos que Deus existe a partir de nós mesmos, né? Nós temos essa intuição, né, de que Deus existe. Essa é a primeira forma de nós compreendermos que Deus existe, né? É aquela coisa de você sentir, né? Você sentir o desejo de Deus, a necessidade, a carência de Deus, né? Essa seria uma primeira prova, tá ok? Então, todas as pessoas, elas têm essa profunda intuição íntima de que Deus existe, né? Era aquela história que se dizia de que o ser humano ele tem um vazio, né, do tamanho de Deus. Então, seria mais ou menos essa a ideia, né, que todo ser humano, todas as pessoas, cristãs ou não, né, independente de sua origem, de sua cultura, elas têm
uma necessidade de um Deus, né? É claro que não, essa intuição ela não é suficiente por si só, a gente vai perceber isso depois, né? Mas essa intuição já fala, já demonstra, né, que nós, seres humanos, temos essa necessidade de um Deus, e isso mostra a existência de um Deus, né? Do contrário, nós não teríamos essa intuição. Então, todas as pessoas têm uma profunda intuição de que Deus existe, né? Têm uma profunda intuição de que são criaturas, né? As pessoas, às vezes, têm uma mentalidade de que existe algo superior a elas, né? É claro que alguns vão dizer, não, esse ser superior, para mim, é o Buda, esse ser superior para mim é a mãe natureza, o próprio, entendeu? Mas todo ser humano ele tem essa ideia de que existe algo que lhe é superior, né? E existe algo que lhe mostra isso, né? E todas as pessoas, né? E a grande maioria tem uma noção, então, de que Deus existe, de que são criaturas, e de que esse Deus que existe é o seu Criador, né? Então, nós teremos diferentes definições, mas a maioria das pessoas possui esse senso, né? Essa intuição íntima de que existe um Deus, né? Então, separei essa frase aqui do João Calvino, que diz assim: que existe na mente humana e, de fato, por instinto natural, algum senso de deidade, que ele chama de sensus divinitatis, acreditamos estar além de qualquer disputa, já que o próprio Deus, para impedir que qualquer um finja ignorância, deu a todos os homens alguma ideia de sua divindade. Essa não é uma doutrina que é aprendida pela primeira vez na escola, mas uma sobre a qual todo homem é, desde o seu ventre, seu próprio mestre, um que a própria natureza não permite que nenhum indivíduo esqueça. O que é que ele está dizendo? Está dizendo que existe, né, na mente humana, né, esse senso divino, né? Todos nós possuímos esse senso da existência de um ser superior, existência de um Deus superior, um ser que nos criou, um ser que nos trouxe à existência. Então, esse senso não é algo que você vai aprender na escola, não é algo que você vai aprender externamente. É algo que você aprende, né, quando você tem esse raciocínio, né? Quando você para refletir sobre a sua própria existência, né? E eu acredito que todas as pessoas já pararam em algum momento da sua vida, teve esse momento, um lapso filosófico, né? De dizer assim, de onde eu sou, para onde eu vou, né? Quem me criou? Acho que todo mundo já teve esse momento filosófico na sua vida, né? Para que eu estou aqui, né? De onde eu vim, para onde eu vou? Então, isso, né, faz parte desse senso que todo ser humano tem, né, da existência de um Criador, da existência de um Deus superior. Então, isso nos mostra que existe, sim, um Deus, né? Ainda falando sobre essa íntima intuição humana de Deus, nós vemos um texto que é muito claro sobre isso, que é Romanos 1, do 18 ao 25. E aí eu peço que os irmãos abram Romanos 1, 18. Sei que a grande maioria vai ter uma versão diferente. E eu vou ler aqui na NVT, que é uma versão que eu gosto muito. Romanos 1, 18. Assim Deus mostra do céu sua ira contra todos os que são pecadores e perversos, e sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente, né? Então, versículo 19 diz: esses homens pecadores e perversos, eles sabem a verdade sobre Deus, pois Deus a tornou evidente. Ou seja, existem homens pecadores, perversos, só que eles sabem a verdade sobre Deus. Eles a rejeitam,
eles não querem vivê-la, mas eles sabem que essa verdade sobre Deus existe, eles sabem que existe esse Deus, né? Porque Deus a tornou evidente. Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Eu gosto dessa versão porque diz, portanto, eles não têm nenhuma desculpa. Ou seja, são indesculpáveis, porque são perversos, né? Sabem que existe um Deus e mesmo assim querem rejeitá-lo, né? Tem aqui um pequeno resumo do que diz o texto. Então, os gentios descrentes, eles tinham conhecimento de Deus, né? Tinham conhecimento de Deus, só que eles desprezavam esse conhecimento, né? Não é que eles não tinham nenhum acesso a esse Deus. Não é que eles não tinham nenhuma fonte de saber sobre esse Deus. Eles tinham conhecimento, só que eles desprezavam, né? Eles não o honravam como Deus, nem lhe eram gratos, né? Preferiram, mesmo conhecendo, sabendo sobre Deus, preferiram não honrar nem lhe dar gratidão. Ou seja, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, depois o texto vai falar sobre isso, né? Rejeitaram alguma verdade sobre a existência e o caráter de Deus, né? Então, Paulo vai dizer que eles são, portanto, indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, o rejeitaram. Sabendo sobre Deus, né, trocaram sua verdade por mentira. É aquela coisa. Deus se dá a conhecer, só que eles viram as costas para Deus, né? E por que eles conhecem a Deus? Porque eles têm em si, né, esse senso divino que todo ser humano possui, né? É a ideia de que todo ser humano ele possui a lei de Deus gravada em seu coração. Ele sabe o que ele está fazendo, ele tem o senso do certo e do errado. Só que muitas vezes ele prefere o errado, né? Ele sabe da existência de um ser superior, de um Deus que lhe é superior, mas ele prefere a sua mentira do que a verdade desse Deus, né? Então, essa íntima intuição, conforme Romanos, ela existe, ela é real, e por causa dela, muitos são indesculpáveis. E por causa dessa íntima intuição, ninguém vai chegar lá no céu, no momento lá de rejeição, ninguém vai dizer assim, ah, mas eu sou completamente indesculpável. Não. Dentro do nosso coração nos apontava a existência desse Deus, né? Então, algumas pessoas negam essa intuição de Deus, bem como a sua existência. O Salmo 14:1. E aí eu vou pedir que os irmãos possam ler também, né, para vocês, a gente fazer algo mais participativo, né? Quem achar primeiro pode ler os textos. Vamos ler o Salmo, depois Salmo 53 e o Salmo 10, 3 e 4. E que os irmãos forem achando, podem ler. Salmos 14:1. Os tolos pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos, e as coisas que eles fazem são nojentas. Não há uma só pessoa que faça o bem. Exato. Então, isso é que diz o tolo, né? Diz que não há Deus, né? Só que ele sabe que existe um Deus, né? E mesmo assim, ele o despreza, ele troca a sua verdade por mentira, né? Troca a bondade de Deus por viver uma vida na prática do mal, né? Não, só lembrando, eu percebi que tem alguns que estão com as câmeras desligadas, né? E o pastor Paulo pediu para eu reforçar que o seminário tem essa norma, né, para as aulas, que os irmãos devem manter as câmeras ativadas, tá bom? A não ser que seja um caso muito impossível, tá bom? Aí os irmãos podem deixar desligado, mas como é regra de seminário, o pastor pediu para eu reforçar, tá bom?
Estou aqui passando um aviso para vocês. Podem deixar o áudio desligado, mas a câmera ligada para ter a noção de que você está realmente aqui com a gente. Ok? Salmo 53, 1. Professor, Sim. boa noite. Eu ligo daqui a pouquinho a câmera, que eu não estou Pronto. podendo ligar, tá certo? Tá bom, tá bom. Qualquer coisa, quem não puder estar ligando agora, depois me explica lá no WhatsApp, tá bom? E aí a gente conversa. Salmo 53, 1. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiça detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Exato. Né? O insensato tolo. É basicamente o que diz também o Salmo 14. Salmo 10, 3 e 4. Deixou? Ele se Ele gaba, se gaba. Pode ler. ele, ele se gaba da sua própria cobiça e, em sua ganância, amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção, o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Exato. Né? Então, todos esses textos eles mostram que o tolo, né, o soberbo, eles têm a noção de que Deus existe, só que eles buscam negá-lo, né? Eles buscam rejeitá-lo. Então, todo ser humano ele tem essa íntima intuição, só que, é claro, alguns acabam por rejeitar esse entendimento, essa intuição da existência de Deus. Então, é o pecado que faz as pessoas negar o seu conhecimento de Deus, né? O pecado ele mancha a nossa visão sobre Deus, né? E então alguns tendem a negar o conhecimento de Deus. E são, portanto, indesculpáveis pela sua negação de Deus. São indesculpáveis, não há desculpa para eles. Eles sabem da existência de Deus, eles têm essa intuição da existência de Deus, mas preferem negá-lo. Então, eles não têm uma desculpa de dizer que não conheciam ou coisa do tipo. Então, na vida cristã, esta íntima consciência de Deus se torna mais forte e mais distinta, né? Há aqueles que rejeitam, porém, aqueles que creem na mensagem do Evangelho, aqueles que buscam a Deus, essa íntima intuição, essa íntima consciência, quando nós buscamos, ela se torna ainda mais aguçada nas nossas vidas, né? Vamos ler esses textos. Quem achar primeiro pode ler. Pois vocês não receberam o espírito que os escravize novamente, para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Exato. Então, o recebimento do Espírito por parte daqueles que creem, né, testifica a nós que agora nós somos filhos. Então, essa íntima intuição, ela se torna algo muito mais profundo, né? Aí Jeremias vai dizer, né, buscar-me-eis, me achareis, quando me buscares de todo o coração, né? Como assim buscar-me-eis? Será que Deus está tão distante né, que ninguém pode achar? Porque ele está dizendo, à medida que me buscam, né, eu serei achado de vós. Então, essa íntima intuição, ela se torna mais forte, mais distinta, mais aguçada, né, na nossa caminhada cristã. À medida que a gente busca, né, a gente encontra. À medida que a gente bate, a porta será aberta. Então, é mais ou menos por aí. Aqueles que querem rejeitar permanecerão na rejeição distante de Deus. Aqueles que querem buscar essa íntima intuição se tornará ainda mais profunda e nós estaremos cada vez mais perto de Deus. Efésios 3:17. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. Exatamente. A oração, né, para que o Espírito de Deus habite sobre o povo de Deus
eles entendam ainda mais, né, a gloriosa obra de Deus nas nossas vidas. E Filipenses 3:8 e 10, 3:8 a 10. Deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Exato. Então, fala de rejeitar as coisas desse mundo para receber a Cristo, para viver, né? Então, na vida cristã, como eu disse, né, essa noção da existência de Deus, ela se torna muito mais profunda à medida que nós queremos, né, viver. Então, vamos prosseguir aqui. Sem jamais termos visto o Senhor, nós o amamos, né? Então, é a ideia de que, à medida que nós vivemos a caminhada cristã, essa noção da existência de Deus, ela se torna muito mais apurada, né? Muito mais clara, muito mais nítida na nossa vida, né? Basta a gente olhar para trás, fazer um retrospecto, né? Acho que todos nós temos isso a dizer, que antes, para nós, Deus era algo completamente distante, longe, a gente não queria saber de nada, né? Mas quando a gente começa a caminhada cristã, tudo a gente quer caminhar, quer glorificar Deus, a gente quer Deus, quer estar mais perto dele, quer viver para ele. Então, na vida cristã, isso se torna muito mais profundo, né? E aí, além dessa íntima intuição de Deus que declara a sua existência, também nós vemos a existência de Deus a partir da crença nas evidências das Escrituras e da própria natureza. Então, essa parte aqui, ela meio que se mistura muito com aquilo que a gente vê lá em bibliologia, né? Que é a revelação especial, a revelação geral e tal. Então, quando nós estudamos essa parte, nós vemos que um outro fator que nos leva a crer na existência de Deus é a crença nas evidências das Escrituras e da natureza. Então, nós encontramos claras evidências de Deus, da existência de Deus, nas Escrituras e também na natureza, né? A Bíblia, a própria Escritura, ela pressupõe que Deus existe, né? Então, basta você abrir o livro de Gênesis, né? Você encontra ali logo de cara esse Deus que cria, né? Deixa eu admitir aqui, irmão. Esse Deus que cria. Então, logo o primeiro versículo da Bíblia ele mostra, né, a existência de Deus. Então, toda a Escritura pressupõe que existe um Deus, né? Ela deixa isso muito claro, de Gênesis a Apocalipse. Gênesis 1:1, como eu disse, não apresenta prova da existência de Deus, já começa narrando o que ele fez, né? Não está buscando provar, já está mostrando a sua existência, né? Logo de cara, né? Então, o mundo criado também dá um farto testemunho da existência de Deus. Romanos 1:20. Os atributos de Deus, seu eterno poder, estão claramente visíveis nas coisas que foram criadas. Então, a gente olha para a montanha, a gente olha para os céus, olha uma cachoeira, vê aquela maravilha que é, aquela paisagem maravilhosa, aquele clima maravilhoso. E a gente só pensa, não, alguém muito belo, muito perfeito, pensou nisso tudo, né? Formou tudo isso na sua mente. Alguém muito inteligente, muito belo, muito perfeito, criou esse universo, né? Posicionou as estrelas, posicionou o planeta Terra, né? A ponto de que, se ele estivesse um pouco mais próximo do Sol, seria extremamente quente, não existiria vida humana, e também a ponto de ser se colocasse um pouco mais distante, ficaria muito frio e também não teria vida. Então, alguém muito inteligente, perfeito, posicionou tudo, né? Fez tudo de uma forma
perfeito, né? Então, o mundo criado, o universo, ele dá também esse testemunho da existência de Deus. Atos 14, 17, quem pode ler? E Salmo 19, são textos conhecidos. Atos 14, 17. Os irmãos, me lembram, o intervalo, tem intervalo? Nem perguntei. Tem. 10h30, ou 8h30 é? Geralmente esse horário. Pronto. E 8h30 aí são 10 minutos? Uhum. Sim. Ótimo, tá ok. Vamos lá, Atos, obrigado. Atos 14, 17. Mas Deus sempre mostra quem ele é por meio das coisas boas que faz. E ele quem manda as chuvas dos céus e as colheitas no tempo certo. É ele quem dá alimento para vocês e enche o coração de vocês de alegria. Olha aí, então Paulo ele entra ali em Atenas, vê que tinha templos para os mais diversos deuses ali, né? E ele vê um templo que era dedicado ao Deus, né? Ao Deus desconhecido. Ele mostra que esse Deus desconhecido é justamente o Deus que criou todas as coisas, né? Que a partir dele tudo existe, nele existemos, nos movemos. Então, ele diz, olha, esse Deus que vocês não conhecem, na verdade, ele é o maior de todos, né? É o Deus dos deuses. E a partir dele, tudo foi criado, né? Como foi bem lido pela irmã. O Salmo 19, 1 e 2. O céu O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso à outra noite. Exato. Então, os céus proclamam a glória de Deus, né? Aí a gente se pergunta, mas como assim? Os céus não falam, né? Você olha para o céu, você não vê um texto, um versículo escrito lá, né? Como assim, né? Os céus proclamam a glória de Deus através de sua beleza, através de todos os processos que envolvem chuva, nuvem e tal. Então, quando nós olhamos para a beleza dos céus, eles estão ali mostrando essa glória de Deus, né? Os céus que ele tem em suas mãos, né? Conforme Isaías nos diz, esses céus, né? Eles proclamam a glória de Deus. E uma noite fala para outra, né? Eles discursam entre si a grandiosidade desse Deus. Então, a própria natureza, ela fala, ela exclama, ela proclama a existência de um Deus glorioso, né? Então, se a própria natureza faz isso, porque nós, né, que somos a coroa dessa natureza, né, não fazemos também. Então, essa é uma coisa que a gente, o ser humano, ele precisa refletir, né, a partir das escrituras, que mostra se a toda a natureza ela fala e engrandece a Deus. E nós, né, queremos nos achar a ponto de rejeitar isso que está tão claro, né, tão visível a todos, a existência desse Deus glorioso e majestoso, né? Então, continuando, então o ser humano é o que mais fartamente também dá testemunho da existência de Deus. Então, a gente olha para a Escritura, a gente olha para a natureza e olha para a nossa própria constituição, não é? Humana. Essa criatura viva, complexa, habilidosa e comunicativa só pode ter sido criada por um Criador sábio, infinito e onisciente, né? Então, eu não sei quem... quer dizer, eu ouvi falar que tem umas irmãs, né? Acho que é a irmã Alice que falou que trabalha nessa parte de saúde, né? É isso, então, com certeza estudou parte de anatomia, corpo e tal, enfim, né? Não me atrevo a entrar no assunto, mas acho que todo ser humano, ele, no mínimo de conhecimento que tem, ele sabe, né? A complexidade que é seu corpo, né? A estrutura de veias, a estrutura física,
até mesmo a quantidade de dedos, o quanto é importante você ter um polegar. Quanto é importante você ter o polegar do pé para o seu equilíbrio, né? Às vezes eu fico pensando coisas assim, né? Até mesmo o tamanho do orifício da sua orelha, se fosse maior, acho que qualquer coisa entrava. Se fosse menor, você não escutava direito. Então, um Deus muito grandioso pensou, cada detalhe elaborou, né? Então, quando a gente olha para essa estrutura viva, complexa, cada um tem uma mentalidade, né? É um cabelo diferente, é uma forma de falar diferente, são traços diferentes, e você vê que não tem nenhum que é cópia do outro, né? Até mesmo irmãos gêmeos são diferentes em algumas coisas. Então, algo muito grandioso, muito habilidoso, pensou tudo isso, né? Um ser sábio, infinito, onisciente, né? Então, nossa própria Constituição humana fala muito sobre isso. É claro que nas faculdades, a grande maioria, né, ninguém vai falar sobre isso, né? Uma aula de medicina, de enfermagem, mas a partir das escrituras é isso que nós percebemos, né? E tudo então, tudo que existe dá provas da existência de Deus, né? Nossa crença na existência de Deus é baseada numa enorme quantidade de provas confiáveis encontradas nas palavras e obras de Deus, né? Então, tudo à nossa volta nos fala da existência desse Deus, né? Que é grande, que é perfeito, que é soberano sobre tudo, ok? Então, faltam 2 minutos aqui, eu queria dar uma pausa, porque nós vamos entrar no outro tópico, tá bom? Dentro ainda desse assunto, tá bom? Da existência de Deus, a gente falou sobre a íntima intuição, falou sobre as evidências das escrituras, da natureza, da nossa própria natureza humana, e aí vamos falar também de algumas outras provas tradicionais da existência de Deus. Amém? Irmãos, estou falando muito rápido, estou falando devagar mais. Vão me orientando aí, tá bom? Para que a gente vá caminhando junto. Não, pastor, nesse ritmo tá bom. Tá Pelo bom, menos né? tá bom. Pronto, tá Tá ok. tranquilo. Obrigado. Nada. Então vamos lá dar um intervalo, 10 minutinhos, estirar as pernas, ok? Daqui a pouco a gente volta. Já estou aqui, viu, professor? Opa, vamos lá, meu povo. Acho que saiu aqui novamente. E apareceu aí para vocês? Saiu da tela. E não Ela apareceu saiu. ainda. Passa o slide, professor. Está carregando. Acho que travou. Minha tela está toda preta aqui. Sumiu pra gente. Provavelmente para mim sumiu.
Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim, professor. E a câmera também tá funcionando. sim. Tá aqui. Para mim aqui eu não vejo nada. E junto à internet, notebook também não, essas coisas todas. Deixa eu ver aqui no celular. Professor, tenta apertar Ctrl Alt Delete e fazer o log off no teu notebook. Só caiu, gente. O sistema operacional dele foi embora. Provavelmente ele vai reiniciar o notebook. Vai entrar na aula novamente. Minha creche quer dizer oi para vocês. Oi. Oi. As três são tuas? Não, né, Silvana? Só duas, né? Não, duas são minhas. Essa moça linda aqui é da minha prima. Ah. Prima legítima. Aí essa é minha. Essa daqui é minha. Então, aqui, que a mãe dessa daqui foi fazer cirurgia, foi fazer a retirada do seio. Aí, ela está aqui comigo. Tua mãe melhorou? Graças a Deus. Tá bem. Agora, o pai é que está com um nódulo e está para fazer biópsia. Ai, meu Deus. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Aí tem que ir passando pela prova, dando a glória a Deus, né? André, acha o homem, André? Estou procurando aqui ele. Ele botou uma mensagem no grupo. Ele disse que deu um pequeno problema no PC dele. Mas ele disse que já está voltando para a aula.
Oi, oi. Estão me ouvindo? Sim, professor. Voltei. Eu acho que voltei. Vamos lá. Tive aqui um probleminha, o computador simplesmente parou, ficou tudo escuro. Vamos lá. Eu ia perguntar a vocês se todos já viram a atividade, se alguém já abriu, se tem alguma dúvida. Os irmãos já podem começar a responder, tá bom? Era isso que eu ia perguntar, se qual é o prazo para enviar ela? Pronto. Na verdade é assim. Uma nota será a leitura da apostila, tá bom? Aquelas páginas que a gente determinou. E uma outra nota será, então, a atividade. Então, vocês podem... Nós temos 5 encontros, né? À medida que você for participando das aulas, você já vai respondendo ali para não ficar em cima da hora. Porque até o final, né? Até o penúltimo encontro, né? A aula 4. Ah, não, na verdade tem que ser até... até a última aula vocês têm para me entregar, tá bom? Vocês me entregam, porque aí a gente tem conteúdo até a última aula. É que eu já estava respondendo ela aqui, eu cheguei nas perguntas que eu digo, não vai dar tempo ele dar todo esse conteúdo hoje. Não, hoje não. Ali é até o conteúdo todo. Aí, à medida que a gente for passando as aulas, vocês já podem ir respondendo. Então, são 2 notas. Uma a leitura e a outra a atividade, tá bom? Com relação à entrega, é no WhatsApp mesmo? Pode ser. Pode ser no WhatsApp. Em Viu? PDF, né? De preferência em PDF, Tudo bem. porque é um arquivo mais fácil de abrir, não tem problema depois. Tudo bem. Tá ok? Então vamos lá, vamos dar continuidade, aproveitar o tempo aqui. Então, a gente estamos falando sobre a existência de Deus, né? Há 3 tópicos dentro desse assunto, que primeiro é que nós entendemos a existência de Deus a partir da íntima intuição, né? Percebemos a existência de Deus através das evidências dentro da própria escritura e da natureza, e há também alguns argumentos que a gente chama de provas, né? Provas teológicas ou provas tradicionais da existência de Deus, que são alguns argumentos que a gente vai ver. Deixa eu ver se continuou gravando. Acho que continuou. Continuou. Então, foram arquitetados por filósofos cristãos, né, de várias épocas da história, essas provas da existência de Deus, e são tentativas de fazer as pessoas ponderar, né, de pensar racionalmente sobre as evidências da existência de Deus. Então, a partir da lógica, né, a partir da racionalidade, essas provas, esses argumentos, né, eles levam a pessoa a pensar, né, levam a pessoa a ponderar a existência de Deus. É claro que ninguém pode provar Deus a ponto de insistir tanto a ponto daquela pessoa chegar à salvação simplesmente pelo esforço humano. Não. Não é que a gente vai, através dessas provas, né, proporcionar salvação às pessoas. Mas a gente vai apontar a elas o caminho através da racionalidade, através da própria razão, né, no mundo. Tá bom? Então, o objetivo é convencer as pessoas que não é racional rejeitar a ideia de que Deus existe, né? O objetivo, na verdade, é esse. É convencer
que não é lógico, não é racional eles rejeitarem a ideia de que Deus existe. Ou seja, é convencer de que, a partir da lógica, esse Deus é completamente compreensível que ele existe, né? Então, a maior parte das provas tradicionais podem ser classificadas em 4 tipos de argumentos, né? Você que já ouviu falar sobre isso, mas aqui são os 4 argumentos, né? As 4 provas tradicionais da existência de Deus. Primeiro, o argumento cosmológico, né? Vai guardando aí quando você tiver a oportunidade, né, de debater com alguém, né, ou de evangelizar, você pode usar esses argumentos, né, para mostrar a partir da razão, da lógica, a existência de Deus, né? Ou tentar mostrar, né? O argumento cosmológico. Então, o argumento cosmológico vem da expressão cosmos, né, de mundo criado. Então, ele parte da ideia de que toda coisa conhecida no universo tem uma causa, né? Então, tudo que existe no cosmos deve ter uma causa, né? Algo precedeu a existência de tudo, né? Alguns vão dizer que é o Big Bang sempre existiu, né? Mas, pela razão, nós compreendemos que tudo no que existe no universo tem uma causa, né? Essa cadeira que você está sentada, ela não simplesmente surgiu do nada. Ela tem uma causa, né? Alguém criou, alguém pensou no formato dessa sua Professor, cadeira. Sim? o slide novamente não está passando. Tem que fazer aquele processo novo. Eita, Jesus. Não está passando. Então vamos lá. Cadê o André? Aqui, ó. Mesmo processo. Só ir lá no... Vou voltar aqui. Vamos lá no iniciar. Você já colocou para apresentar? Tem que colocar aqui para apresentar. Colocou? Sim. Apareceu aí, né? Pronto. Agora Sim. aperta no ícone. Aí vai lá no... Aí, novo compartilhamento. A tela que está maior. Pronto. E aí? Isso. O cara manja, viu? Pronto, maravilha. Então, vamos lá. Então, o próprio universo necessariamente deve ter uma causa também, né? Se tudo nesse cosmos tem uma causa, né? Tudo que a gente vê tem uma causa, tem uma origem, então o próprio universo também deve ter uma causa, né? Se a gente for nesse raciocínio lógico. A causa do universo tão grandioso só pode ser Deus, né? Esse seria, então, o resultado desse raciocínio lógico. Se tudo que existe tem uma causa, o universo tem uma causa, logo, a causa do universo tão grande só pode ser um Deus maior que esse universo, né? Então, esse seria o argumento cosmológico, né? De que parte de que tudo no cosmos, todo o universo, tudo que existe, tem uma causa. Então, esse argumento tende a levar a uma corrente sem fim. Se tudo que existe tem uma causa, isso implica também a Deus, né? Então, é um argumento que pode ser utilizado para chegar-se à conclusão, né, lógica de que Deus pode sim existir. Ok? Alguma dúvida? Um segundo argumento é o que a gente chama de argumento teleológico, né? Seria, no caso, uma extensão, né, do argumento cosmológico, porque parte da palavra grega telos, que significa fim, meta ou propósito. Então, esse argumento teleológico nos leva a pensar que tudo nesse universo tem um propósito, tem um fim, né? Tem uma meta. Nada existe por acaso, né? Nada na nossa vida é por acaso.
Esse seria, então, o argumento teleológico. O primeiro diz que tudo na nossa vida tem um princípio, né? E esse diz que tudo na nossa vida tem um método, uma meta, né? Tem um propósito, tem um fim, tem um objetivo. Então, em toda parte, o mundo revela inteligência, ordem, harmonia e propósito. O mundo, assim, implica na existência de um ser inteligente e com o propósito que o criou, né? Então, parte da ideia de que tudo nesse mundo, né, deve ter um propósito. As coisas que acontecem, a nossa existência, né, as mudanças climáticas, né, a órbita, tudo, né, tem um propósito. E esse propósito, ele só existe porque um ser inteligente deu propósito para todas as coisas, né? Então, isso contraria aquele princípio de que diz que todo ser humano, a sua regra de vida é nascer, procriar e morrer, né? Esse é esse eterno, o seu eterno fardo da humanidade é esse, simplesmente, né? É o seu eterno destino, nascer, procriar e morrer. Então, diferente desse pensamento, o argumento teleológico, né, leva a pessoa a pensar que tudo na nossa vida tem um propósito, né? Então, eu já vi muita gente falar isso sem necessariamente nem ser crente, né? Eles ficam dizendo, eu creio que eu não estou aqui por acaso, né? Eu creio que as coisas acontecem, eles têm um fim, têm um propósito, e nem crente é e está dizendo isso, né? Então, esse é um argumento que parte da ideia de que tudo na existência tem um propósito. E quem deu esse propósito a todas as coisas foi um ser muito inteligente que pensou, que deu harmonia a todas as coisas, né? Então, parte aí dessa ideia. Aqui é interessante isso aqui, é mais ou menos como se a vida fosse ilustrada como um filme, né? Geralmente você assiste um filme ou uma série procurando entender a que fim aquela série, aquele filme vai te levar, né? Você não apenas assiste por assistir, né? Só ficar olhando aquela tela ali de maneira fria, não. Você assiste porque você assistiu um trailer, ouviu falar, que o propósito é interessante, né? O fim, o desfecho daquela história é interessante. Então, seria mais ou menos isso, né? O argumento teleológico enxerga a nossa vida, né, como um enredo bem ensaiado, uma peça, um filme, que tem um desfecho inteligente, bom, né? E a gente sabe que realmente a nossa vida ela é uma história, né, escrita por Deus, é um enredo divino, né? Tem lá tem um pecado humano, mas tem um final feliz, né? Então a gente espera por isso. É a ideia, essa é a ideia, ok? Alguma dúvida? Argumento teleológico. O terceiro argumento é o argumento ontológico, tá bom? O argumento ontológico. Esse slide também já está disponível lá no grupo, né? Se os irmãos perceberam, mas, mas eu vi que tem os irmãos anotando, mas está lá, tá bom? Mas pode continuar anotando, fique à vontade. É bom. O argumento ontológico. O argumento ontológico, né? Essa expressão ontos tem a ver com ser, com existência, né? Então, raciocina com base no estudo da existência. Isso é o argumento mais filosófico, digamos assim, né? Ele parte da ideia de Deus como o maior ser que a mente pode conceber, né? O que é que isso quer nos dizer? Nós, seres humanos ilimitados, né? Nós temos uma mente que, às vezes, ela vaga muito, né? E, geralmente, nós
nós temos a capacidade de pensar de que existe um ser que é perfeito, né? Existe um ser que tem as capacidades melhores que as nossas. Então, parte dessa ideia de que a mente ela pode conceber algo melhor do que a nossa própria existência, né? Por mais que a gente viva num mundo limitado, cheio de falha, de doença, de coisa ruim, a gente sempre consegue conceber a ideia de que existe algo perfeito. Então, isso, a nossa própria mente nos fala de que existe um ser perfeito, maravilhoso, que nós podemos atingir, né? Então, se o maior ser possível existe na nossa imaginação, ele também deve existir na realidade, né? Se nós conseguimos pensar em algo perfeito, melhor que a nossa própria realidade, então esse ser deve existir, né? Se não fosse, então por que a gente teria essa capacidade de pensar, né? Da gente imaginar algo melhor? Então, todo ser humano, ele consegue, né? Ele busca, imagina um futuro melhor, né? A gente está sempre pensando que o amanhã vai ser melhor, né? A gente está sempre pensando que no amanhã o nosso time vai ser campeão de tudo. A gente está sempre pensando que o salário vai aumentar, que o Brasil vai melhorar. Assim, nem todos, né? Existe a questão mais pessimista. Mas o ser humano ele tem essa capacidade de pensar em algo melhor, né? Em pensar em um ser maior. Então, essa capacidade nossa de pensar em algo melhor e maior já nos mostra que existe um ser que existe de verdade em uma existência melhor e superior, ok? Então, esse é o argumento. Sei que é um pouco filosófico, mas é por aí. Então, uma das características de tal ser, o maior e melhor que se pode imaginar é a existência. Então, se a nossa mente é capaz de conceber a existência de algo melhor, é porque esse ser realmente existe, né? Do contrário fosse, nós não pensaríamos dessa forma. Ok? Alguma dúvida? Nenhuma ou muitas? Então, vamos lá. Estou vendo aqui, teve gente fazendo cara de estranheza enquanto eu falava esse argumento. Eu sei que é meio esquisito mesmo. Então vamos lá. O argumento moral é o quarto argumento, né? O quarto raciocínio sobre a existência de Deus. É o que a gente chama de argumento moral. Então, tem como ponto de partida o senso humano do certo e do errado e da imposição de justiça. Esse aqui é um argumento mais fácil de ser compreendido, né? Ele tem como base o senso humano de certo e errado, né? Todo ser humano ele tem esse senso de certo e errado, né? De querer impor a sua própria justiça, né? Então, só voltando aqui, até mesmo os humanos, os piores que já existiram, eles têm um senso de certo e errado, né? Talvez a minha compreensão de certo e errado seja diferente da sua, mas todo ser humano ele tem esse senso de certo e errado, né? Os piores, né? Hitler, ele tinha seu senso de certo e errado. Para ele o certo era matar judeus, homossexuais e tal. E o errado para ele era alguém desejar o mal de alguém que era de sua raça. Então, o senso de errado dele era complicado? Era, mas ele tinha. Então, todo ser humano, o pior que seja, na cultura mais distante, mais isolada, todos têm esse senso de certo e errado, né? Você vai para uma tribo, um local completamente isolado do mundo. Você chega lá, você pergunta, conhece alguma lei desse país e tal? Conhece a Constituição brasileira, né? Vai dizer, jamais, nunca nem ouvi falar. Mas você vê que dentro da sua própria comunidade, eles têm a sua própria regra. Ninguém chegou lá para ensinar isso, porque todo ser humano ele já nasce com essa compreensão de que existe o certo a fazer para o próprio bem, para o bem de todos, e existe o que é errado a se fazer,
né? Então, parte da ideia de que todo ser humano ele tem um senso de certo e errado. E se isso existe, esse senso de certo e errado, então deve existir um Deus que seja a fonte do certo e do errado, né? Alguém, no ato da nossa criação, que nós entendemos que é Deus, ele gerou em nosso coração esse senso de certo e errado. É o que a gente falou lá no início. O senso divino, não é? Todo coração ele tem um senso divino. A lei gravada em seu coração. Algo que lhe diz, opa, isso aqui eu não posso fazer, né? Algo que lhe diz assim, não, isso aqui acho que é o meu limite, né? E você vai perceber isso, como eu disse, nas culturas mais afastadas, pessoas mais isoladas da sociedade, todo ser humano ele tem esse senso de errado. Quem colocou lá, nós entendemos a partir desse argumento que foi o Deus Criador. Então deve existir um Deus que um dia vai também impor a justiça a todas as pessoas, né? Esse seria o resultado, opa, esse seria o resultado desse argumento. A ideia, né, seria o fim desse argumento. A ideia de que existe, então, um Deus que, no final de todas as coisas, ele vai impor a sua justiça a todos. E aí nós cremos que isso é novo céu e nova terra, né? Então, deu para perceber? Esses são argumentos, né, são provas válidas, avaliam corretamente as evidências e chegam a uma conclusão verdadeira, não é? De fato, a conclusão desses argumentos, né? De fato, o universo tem Deus como causa, né? Essa é a conclusão que a gente quer que as pessoas cheguem. Nem sempre elas vão chegar a essa conclusão. Mas a partir desses argumentos, nós queremos levar elas a pensar dessa forma. Que, de fato, o universo ele tem uma causa, né? Que, de fato, o universo dá provas de um planejamento deliberado, né? Organizado, determinado para aquilo. Que, de fato, Deus existe como um ser maior do que qualquer coisa que se possa imaginar. E que, de fato, Deus realmente nos deu um senso do certo e do errado, né? E senso de que um dia o seu juízo virá, né? Então, tudo isso nos leva à crença, né, da existência de Deus a partir de uma análise lógica das coisas que estão ao nosso redor. Ok? Amém? Alguma dúvida? Quem já teve a experiência de falar sobre algum argumento desse com alguma pessoa? Ou estava falando sobre isso e nem imaginava que isso era um argumento organizado assim na teologia? Quem já teve? Ou alguém já teve e está com vergonha de falar? Isso aqui são coisas que a gente usa no nosso dia a dia. Só que às vezes a gente não imagina, né? Que está dentro de uma organização teológica e tal. Na verdade, eu utilizei esses argumentos na escola, na sala de aula, Foi? na aula de religião, sobre a criação. Que eu aproveitei que eles estavam tendo a astronomia, né? Aí utilizei essa questão do universo, que ele é organizado, que há alguém por trás. A senhora já conhecia esses argumentos teleológicos? Na verdade, eu utilizei do livro A Igreja e o Criacionismo. Ah, sim. Lá ele já dá uma base, né? Cristianismo puro e simples também fala um pouco. Muito bom. Sobre essa questão do moral. Fala. Cristianismo puro e simples, fala bastante. Então, como a irmã está dizendo, são coisas do nosso cotidiano, que a gente vai ter que lidar, né? Seja para um grupo maior, seja para o nosso evangelismo pessoal, né? Então, são argumentos importantes que a gente sabe que não vai mudar a consciência da pessoa assim do nada, é claro que é só Deus que opera, mas leva a pessoa a raciocinar, né? Sobre a existência, a possível existência de Deus, né? Alguém mais ia falar?
O povo aqui é sempre calado assim mesmo ou é só na minha aula? É só o começo, professor, é a timidez do começo. Depois, Ah, depois você já vai ter que mandar a gente calar a boca. oxe. Ah, pois tá certo. Tá bom. Então vamos lá. E aí a gente chega no outro tópico, que é a cognoscibilidade de Deus, tá? Esse assunto é importante porque ele nos fala sobre até que ponto nós podemos conhecer a Deus, até que ponto ele se torna cognoscível, né, compreensível à mente humana. Então a gente falou sobre a existência de Deus, né? Deus existe, e agora vamos entender até que ponto esse Deus que existe, ele é conhecível, compreensível, né, cognoscível à mente humana. Então, partimos da ideia da necessidade de Deus se revelar a nós, né? Então, para conhecermos a Deus, é necessário que ele se revele a nós. Esse Deus que a gente viu que existe, né? É necessário que ele se revele a nós. E ele assim fez através das coisas criadas, através de sua palavra, né? Então, Deus mesmo, ele decidiu revelar-se pela sua criação, através das coisas que ele criou, né? Então, o conhecimento pessoal de Deus da salvação deixa essa ideia também ainda mais clara. Então, a gente fica... já pensou como seria a nossa existência se Deus ele não quisesse se revelar, né? Se Deus simplesmente tivesse criado o ser humano e jogado ele ali, né? Como dizem os teístas, né? Que Deus ele apenas criou o mundo, né? Assim como alguém que fabrica um relógio. Ele cria ali aquele relógio, coloca a pilha e ele não fica lá puxando os ponteiros para a gente. O relógio ele funciona sozinho, a partir do momento em que ele é ligado, né? Então, alguns dizem que é como se Deus tivesse feito isso. Criou o universo, né? Disse, ó, se vira, fica aí agora. Mas não é isso, né? A gente sabe que Deus se revelou, a Bíblia mostra que Deus se revelou, né? Assim que ele termina a sua criação, cria o ser humano, ele já entra em relacionamento com o ser humano, em contato com o ser humano. Então, Deus, ele decidiu se revelar a nós, né? Esse conhecimento de Deus não se encontra na sabedoria ou esforços humanos, né? 1 Coríntios, vamos ler? Se puder ler 1 Coríntios 1:21, e João 1:18. Diz, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos a conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamado de loucura. Ok. Né? Então, não se pode conhecer a Deus apenas a partir da mente humana, né? E João 1:18. João 1:18. Ninguém nunca viu Deus. Somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. Exato. Então, ninguém jamais, né, viu a Deus, né? Então, esse é um conhecimento de Deus, ele não se encontra a partir do esforço humano, da sabedoria. Por mais que a gente estude, por mais que a gente se esforce, a menos que Deus mesmo se revele, né, nós não teremos conhecimento sobre ele. Então, aí nós precisamos das Escrituras para interpretar corretamente a sua revelação, né, a partir das coisas criadas.
dependemos da comunicação divina nas Escrituras para alcançar o verdadeiro conhecimento de Deus, né? Então, existe a revelação geral de Deus, mas é a Escritura, a sua revelação especial, que nos mostra quem é esse Deus, né? A revelação geral, ela apenas fala, ela apenas aponta, ó, existe um Deus, mas é a revelação especial que nos mostra quem é esse Deus, né? Então, as Escrituras são necessárias para o conhecimento correto sobre Deus. Então, primeiro, a necessidade de Deus se revelar, só que aí tem um contraponto. Jamais poderemos compreender plenamente a Deus. Ele decidiu se revelar, mas jamais o conheceremos de maneira completa. Pois Deus é infinito e nós finitos e limitados, né? Ou seja, nesse sentido, Deus ele é incompreensível, né? Então, eu sei que tem aquela música Ninguém Explica Deus, e aí apareceu um grupo assim mais defensor da teologia, diz, essa música está errada, porque não é verdade que ninguém explica Deus. A Bíblia explica Deus. Mas essa briga, né? Coisa pequena. Mas a verdade é que em algum certo ponto, ninguém explica Deus, né? Se tudo sobre Deus fosse explicado, então ele não seria Deus, né? Então, por mais que a Escritura fale sobre Deus, a própria Escritura não esgota todo o conhecimento sobre Deus, né? Então, nesse sentido, Deus ele é incompreensível, né? Porque ele se revela, se demonstra, só que jamais o compreenderemos de maneira plena, né? E ele não pode ser plenamente compreendido, né? Vamos ler o Salmo 145:3. E aí outra pessoa pode ler o 147. Vamos ler só 3 textos para a gente ganhar tempo. Alguém leu o Salmo 145, 3, outro Salmo 147, 5 e 1 Coríntios, não, Romanos 11, 33. 145, 3. O Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Quem pode compreender sua grandeza, né? Pergunta aí do salmista. Eu creio que ninguém, né? Salmo 147, 5. Grande é o Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Seu entendimento é infinito. Conhecimento. E Romanos 11, 33. Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode Exato. explicar suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Exato. Então, também lá a oração, né, de Isaías 42, né, fala sobre isso, né? Quem foi o conselheiro de Deus, quem lhe instruiu em alguma coisa, né? Quem lhe ensinou algo. Então, toda a Escritura está sempre falando sobre isso. A gente vê que Deus se revelou, isso é claro, nítido, mas ao mesmo tempo percebemos que Deus, ele é completamente, né, inatingível, né? Existe muito a se conhecer sobre Deus. Ninguém pode conhecê-lo plenamente, totalmente, né? Então, jamais poderemos compreender plenamente uma só coisa acerca de Deus, né? Jamais a gente poderá dizer, não, a gente conhece todo o amor de Deus. Não. A gente conhece toda a soberania de Deus. Não. Nenhuma só coisa sobre Deus a gente vai conhecer no total, no completo, né? Porque se isso fosse possível, ele não seria Deus, né? Então, podemos compreender algo do amor, da sabedoria, do poder de Deus, né? Podemos até ter experiências com Deus sobre isso, mas jamais poderemos conhecer plenamente o seu amor, sabedoria e poder, né?
Deus está em um nível muito mais elevado, né? Está em um nível muito superior ao nosso, né? Essa é a verdade. Então, mesmo na era futura, tal coisa não será possível. Eu sei que tem muita coisa no céu que a gente vai perguntar para Deus, mas a notícia é que mesmo no novo céu e na nova terra, o conhecimento sobre Deus ele não será completamente desvendado, né? Nem mesmo no novo céu e na nova terra, na eternidade, nós o conheceremos completamente, né? Ele é Deus, né? Então, somos e continuaremos finitos. Essa é a nossa existência. É claro que herdaremos um corpo eterno, né? Só que seremos sempre limitados se comparados a Deus, né? Então, esse ponto ele fala sobre isso, que Deus ele desejou se revela, só que esse conhecimento que nós temos sobre Deus, ele tem um ponto, ele tem um limite, né? E aí tem um outro contraponto, né? Que podemos, porém, conhecer a Deus de modo verdadeiro. Então, o que é que isso significa? Deus ele decidiu se revelar a nós, porém temos que entender que esse conhecimento jamais será completo, só que esse pouco de conhecimento que nós temos sobre Deus é um conhecimento verdadeiro e útil, né? A gente não pode descartá-lo. Pode dizer assim, já que eu não vou conhecer Deus de verdade mesmo, então o pouco que eu sei eu não quero saber, né? Não é por aí. Temos que entender que o pouco que nós conhecemos sobre Deus é válido, é verdadeiro, é aquilo que Ele quer que a gente conheça, né? Embora não possamos conhecer exaustivamente a Deus, podemos conhecer coisas verdadeiras sobre Ele. É como a relação de um pai com os seus filhos, né? O pai, ele ensina, ele mostra algo ao seu filho, né? E não significa que os filhos vão saber tudo exatamente sobre o seu pai, o que ele, né, algumas coisas sobre ele, mas aquilo que ele sabe sobre seu pai é verdadeiro. Então, é por aí, né? Mais ou menos por aí. Então, tudo o que as Escrituras nos falam sobre Deus é verdadeiro, né? Que a Bíblia fala que ele é Espírito, a Bíblia fala que ele é perfeito, que ele é bom. Então, todo esse conhecimento que é revelado sobre Deus é um conhecimento verdadeiro, é um conhecimento válido e precioso que nós temos, né? Devemos valorizá-lo. Podemos conhecer o próprio Deus e não apenas fatos sobre ele ou atos que ele executa. Então, a gente é aquilo que Jó disse, né? Eu não conheço apenas de ouvir falar, mas eu conheço de andar contigo. Então, esse tipo de conhecimento ele é completamente possível a todos nós. Existem aqueles que conhecem apenas de ouvir falar, né? Que Deus faz, ouvir falar que Deus é isso. Existem aqueles realmente que conhecem de estar junto, de andar com Ele, né? Como Enoque. Então, isso faz toda a diferença. Entender que Deus se revela, esse conhecimento jamais será total sobre ele, mas aquilo que a gente conhece sobre ele, aquele pouco que a gente conhece sobre ele, é completamente verdadeiro, né? Então tem aquela velha ilustração do cara que vivia numa tribo isolada, né? E um dia levaram ele para conhecer. E nessa tribo, lá não tinha praia, né? E um dia levaram esse cara dessa tribo isolada, fechada, para conhecer a praia, né? Quando ele chegou diante da praia, ele ficou maravilhado com o tamanho daquele mar, né? Aquela infinidade de água, aquelas ondas, aquela beleza, aquela brisa. E aí ele ficou tão fascinado com aquilo que ele queria levar, né? Ele queria levar para os seus amigos, né, lá da sua tribo isolada, o gostinho de conhecer o mar, né?
Aí o que foi que ele fez? Ele pegou um balde de água, um balde, né? Pegou um pouco de água do mar e levou, né, dentro desse balde, água do mar para os seus companheiros, né? Chegou lá e tentou mostrar a grandeza do mar através da água que tinha dentro daquele balde. E seus companheiros ficaram perdidos, né? Certo, você disse que é assim, assim, mas a gente só está vendo isso aqui, né? Ou seja, é mais ou menos isso, a gente tentar querer explicar Deus, né? É como se a gente estivesse querendo colocar dentro de um balde um mar imenso, né? A gente jamais será capaz de fazer isso, né? Então, aquilo que a gente conhece sobre Deus é verdadeiro, mas a gente jamais será capaz de limitá-lo, né? Ou de conhecê-lo de maneira exaustiva, né? Ok? Alguma dúvida? Até aqui? Então, o nosso assunto para hoje era esse, né? A existência de Deus e a cognoscibilidade de Deus, né? Falamos sobre a sua existência e falamos até que ponto nós podemos conhecê-lo. Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Professor, então quer dizer que até o ponto que a gente consegue conhecer Deus é até o quanto ele se revela, não é isso? Isso. É. É aquilo que está revelado nas Escrituras, né? Esse ali é o nosso limite, né? Sobre Deus. Está nas Escrituras, a nossa experiência também fala muito sobre Deus. Entendi. É. Isso é bacana quando a gente fala assim de experiências que existem relatos também de pessoas que vivem, já ouvi falar de muçulmanos que vivem em países isolados, nunca tiveram acesso à Bíblia e ali eles têm uma revelação sobre Deus, muitos se convertem e tal. Então, Deus ele revela-se também dessa forma. É claro que não é a regra, né? A regra é que a gente busque a palavra, né? Mas as experiências também que a gente tem fala muito, né, sobre Deus, sua forma de agir, o seu amor, o seu cuidado para com a gente, né? Fique à vontade, tem um tempinho. Sei que tem gente já pensando na janta. Professor, na hora que o professor começou a falar sobre como ia ser a avaliação, foi quando estava sem internet e eu estava ali na cozinha, terminei não pegando do início. Certo. Como é que vai ser a avaliação? Pronto. A avaliação são 2 notas que a gente vai somar, fazer a média, né? A primeira nota é a leitura da apostila. Então, se você, até a última aula, é claro que a gente não é tão rigoroso assim. Se acontecer alguma situação que não der para você ler até o final, a gente vê aí, dá mais uma semana, dá mais algum dia e tal. Então, ao término da leitura, você me informa no WhatsApp, ou aqui na aula, eu vou marcar lá seu nome e automaticamente você já ganha o seu 10, né? Não existe forma mais fácil de ganhar um 10 na vida, né? Que essa. E a outra forma é você responder a atividade que eu coloquei no grupo, né? No grupo do seminário. Lá tem a atividade, são 10 questões bem básicas, né? E aí, à medida que os irmãos forem assistindo às aulas, podem já ir respondendo, tá bom? Para não acumular. E é bom que também está com como é que diz, o conteúdo fresco, né? Na mente. Então, você já aproveita para ir respondendo logo. Então, acho que hoje já dá para responder umas 2 aí, viu? E aí, respondendo mais outra nota, respondendo tudo certinho a 10. Cada Dá para pergunta vale responder um ponto. 3 hoje, professor. 3, é? Oxe, já é meio caminho andado já. Professor, no caso, a apostila é essa que a gente está estudando, certo? A apostila eu coloquei lá no grupo, que é a leitura do livro, que a gente está se baseando aqui, que é o livro Introdução à Teologia Sistemática, do Millar de Erickson. Vocês vão procurar esse livro, né? Eu mandei o PDF dele,
Mandei no grupo o PDF dele. Aí você vai ler da página 97 a 181. Eu mandei o PDF lá, da 97 a 181. Então, tem aí uns 5 semanas para ir lendo. Também, não deixe para a última hora. Vá tirando aí uns 10 minutinhos, 20 minutinhos todo dia, vá lendo aos pouquinhos. É só não deixar para cima para a última hora que vocês conseguem, viu? Tá certo, é porque eu tinha entendido que que tá lá, parece que é 500 páginas, aí depois o professor colocou que era da 97 a 181. Aí depois veio a apostila, mais embaixo, que é justamente essa que a gente está vendo, certo? Aí É eu porque pensei a que era... apostila, na verdade, são as páginas do livro, né? A Entendi. apostila é essa parte do livro que fala sobre esse assunto aqui. Professor, Entendi. Sim? Pode falar, meu irmão. no caso aqui está dizendo que é para ler da página 97 ao 181. Mas isso no PDF. Dentro do livro, no PDF, tem lá as páginas também lá dentro. Eu estava sondando para imprimir, para dar uma olhadinha. Sim. Está contando da página 86 lá dentro até a 166. Ah, tem essa divergência, é. Pode ser que no livro seja diferente. Pronto, é bom estar atento. É só os irmãos procurarem lá pelo título do assunto, né, que não tem erro, não. Obrigado, viu, irmão. Nada. E quem tiver o livro completo, né, porque a apostila o Millar de Érico, você tem 2 livros de teologia, né? Um que é a introdução, foi o primeiro que foi lançado, que é o que a gente está se baseando aqui, e tem o outro que é o mais completo, que é até um livro de capa azul, coisa assim. Se você tiver o maior completo e quiser ler mais, fique à vontade. Eu acho que é mais conteúdo, é mais página, mas fique à vontade, mais conhecimento, né? Ok? Entendi. Obrigada. Por nada. Então é isso. Vão lendo, vão respondendo, e qualquer coisa a gente está aí disponível no WhatsApp, qualquer dúvida. Tá ok? Certo? Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado. Foi um prazer conhecer vocês. Espero que a gente possa continuar bem aí nessa jornada, nessas próximas aulas. Deus abençoe a todos. Um abraço. Pronto, escrevam tudo. Obrigado. O pessoal está respondendo já, professor. Está todo mundo caladinho. Ah, tá vendo aí? Tchau. Tchau, tchau. A paz. Tchau, tchau. Amém. Tchau.